Boa tarde, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 1º de setembro. Setembro entrando. Quando setembro vier, né? Quem é mais antigo sabe desse filme, né? Famoso na época. Mas significa que 2/3 do ano já foram, né? Estamos aí entrando nos últimos 4 meses, já chega o Natal e quando vê 2024 está batendo na porta. Que Deus assim proteja a todos nós que possamos chegar lá em 24, né? Quem assiste rotineiramente o Pensando, sabe que eu tenho o hábito de trazer o programa temas que eu chamo a nova Friburgo que Deus vem dando certo, né? Evidentemente, as instituições, as associações e demais grupos que fazem parte dessa nova Friburgo que vem dando certo, um dia iniciaram a caminhada delas, né? Nesse sentido, considero importante que privilegiemos no programa quem tem o propósito de iniciar essa caminhada, né? Todo mundo hoje, quando você fala, por exemplo, em entidades centenárias, né? A nossa, por exemplo, 2 históricas bandas, a Campesino, que nesse momento está lá em Portugal, certamente fazendo sucesso na EUTEP, um dia elas iniciaram a caminhada delas, né? E hoje eu vou conversar com uma associação que foi constituída formalmente em 15 de fevereiro passado, ou seja, está iniciando a sua caminhada, que eu espero que seja longeva e que um dia a gente possa rotulá-las também como a nova Friburgo que Deus vem dando certo, tá bom? Nos próximos 60 minutos vamos conversar com 2 de seus associados e sabermos o que eles pretendem com esta associação, que no futuro poderá ser chamada, mais um exemplo, nova Friburgo vem dando certo. Enfim, o tema do programa desta noite vamos conhecer a GEANF, a Associação dos Gestores Ambientais de Nova Friburgo, que está chegando com importantes objetivos relativos ao nosso meio ambiente, está certo? Então, vamos conversar com eles, né? Antes, aquela famosa frase que eu cito sempre, né? Eu desconheço dessa vez o autor, mas eu penso que ela serve de estímulo a essa associação. O segredo do sucesso é a constância de propósito. O segredo do sucesso é a constância de propósito. Quem desiste facilmente não chega a lugar nenhum, né? Então, se essa associação quer ter vida longa e constante, tem que ser constante nos propósitos que ela, digamos, teve lá ao se iniciar, tá certo? E para conversar com vocês, eu estou recebendo o seu diretor-presidente, Marco Rocha, né? Marco, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Modesto. É um prazer estar falando com você e com seus telespectadores. E ao lado dele, o diretor técnico, que já é um conhecido do programa, já esteve aqui várias vezes, conhecido homem ligado ao meio ambiente, Paulo Roberto Souza. Obrigado por ter vindo, Paulo Roberto. Obrigado, Modesto, mais uma vez pela sua habitual gentileza com a gente, de trazer aqui e mostrar a nossa associação aqui com a presidência do Marco. Marconinho, pede aí que tem um som vazando aí, hein? Tem pessoas aí conversando um pouquinho mais do que devem. Marco, considerando que é a primeira vez que você vem ao programa, vamos saber quem é Marcos Rocha, as suas origens, sua formação técnica e sua relação com as questões ambientais. Perfeito, Modesto. Sou nascido aqui em Nova Friburgo, né? Contador e gestor ambiental. Hoje estou também como diretor de contabilidade da Câmara Municipal de Nova Friburgo, né? E presidente da Associação de Gestores Ambientais de Nova Friburgo. A minha ligação com a parte do meio ambiente foi justamente dessa formação técnica, né? Que é a formação de gestão ambiental. No último ano, participando junto com outros profissionais, né, do Estado do Rio de Janeiro, eu ganhei o prêmio lá de Diploma do Mérito, né, Empresa Cidadã, que é uma premiação do Conselho de Contabilidade muito importante, justamente nessas áreas ambiental, na formação das qualidades de prestação de contas, né, nesse viés ambiental. Então, eu venho muito dessa linha, dessa assessoria para a empresa, né, e justamente nessa temática ambiental também. Então, eu trabalho nessas 2 áreas, mas conciliando
essa prestação de contas, a gente fala do balanço ambiental, socioambiental, né, dessas informações. Então, muito da minha área, da minha formação é muito nesse sentido também. Tá? Eu não sabia, nós estávamos falando há pouco sobre política, você trabalha numa casa política, né? Há muito tempo que você está lá? Não, eu trabalhei na prefeitura antes, tá? E estou desse ano para cá, né, no início do ano para cá, né? como diretor de contabilidade. Então você vai, se não conheceu, você vai já conhecer os membros da política muito bem. Lá respira político o tempo todo. Paulo Roberto, vamos falar agora de como nasceu a ideia da criação da GVANF, de quem partiu a ideia, quando ocorreu. Segundo um release que você me enviou, né, ela foi constituída formalmente em 15 de fevereiro. Mas, ela já, pelo que você também me disse, informalmente ela já estava constituída. Mas fale um pouquinho aí, de onde saiu a ideia da criação, como ocorreu isso? Na realidade, é a união de pessoas que estão com o mesmo objetivo, que é trabalhar pelo meio ambiente. Essa é a orientação, vamos dizer, principal. E o Marcos conseguiu juntar alguns para a gente formar essa associação para começar a trabalhar de forma diferenciada e não separadamente. Cada um lá, que é o gestor ambiental, trabalhar separado. Vamos unir e vamos tentar traçar uma meta, um objetivo, um foco para todo mundo trabalhar junto pela cidade. Então, a gente pensa no global aqui na nossa cidade. Então, é um jeito da gente unir, fazer curso, fazer aprendizado, botar pessoas novos formandos. Então, é esse tipo, mais ou menos, de pessoa que vai estar trabalhando e ajudando a gente a desenvolver. Mas de onde saiu a ideia assim, né? Você não saiu, você estava caminhando, assim, olhando o meio ambiente, de repente vocês vão criar uma associação. Não foi assim, né? Bom, Modesto, a minha história de meio ambiente também começou a gente... Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Então, não é que foi numa porta de bar, mas foi um conversando com o outro, e a gente, eu sou gestor ambiental, ele também então, vamos juntar todo mundo, eu conheço um outro, eu também conheço, então, nessa ideia, falou, poxa, por que não vamos criar uma instituição para defender, orientar, porque hoje na internet, qualquer assunto que você queira, você vai na internet e você consegue puxar. Mas o jeito, de repente, de você conversar com uma pessoa que conhece de política como você, que conhece de política, você tem uns meandros que, de repente, na internet não vai passar para os novos. Então, essa é a intenção de reunir essa turma toda com a inteligência e com a vivência de cada um. Esse foi o ideal de criação desse grupo. Mas de certa forma, vocês tentaram iniciar em 2021, não foi isso? Foi. Aí a Covid deu um tranco em vocês. Em 2021 foi o início, foi o levantamento da ideia e foi o início que começou a fazer estatuto, começou a ver como é que faz, como é que não é. Mas aí veio a pandemia, cada um se recolheu e se afastou um pouco, mas continuou mantendo contato, mais por celular, né? E a gente tentando passar notícia. Eu tenho um grupo de gestão ambiental, ele tem. Então, cada um vai tentando movimentar de algum jeito para poder chamar todo mundo. E agora a gente está querendo número de pessoas para a gente poder aumentar e trabalhar todo mundo junto por Nova Friburgo. Você já tem uma sede, alguma coisa assim? A gente tem uma sede que é justamente o espaço físico para fins burocráticos, né? E hoje estamos fazendo muito, como bem o Paulo falou, questão que foi, na verdade, uma das questões da pandemia que trouxe para a gente as reuniões virtuais, né? Então, a gente tem essas reuniões, esses encontros e bate-papos, muito de forma virtual também, tá? E a gente utiliza essa ferramenta, né? Hoje mesmo participei de uma reunião justamente toda virtual, né? Então, é um dos pontos positivos aí que a gente tem, né? A pandemia, de certa forma, nos forçou a esse mundo virtual, né? Hoje, de uma forma geral, é muito comum, né? As reuniões virtuais, apresentações virtuais. Eu mesmo trabalho em cursos, muitos cursos hoje, os cursos, né? Chamado à distância, né? A AD, né?
Eu mesmo trabalho numa empresa que no passado eu ia lá pelo menos uma vez por semana. Eu já tenho 3 meses que eu presto consultoria a eles e não vou lá. Hoje eu faço tudo pelo meio virtual, porque é o meio mais prático e mais econômico para mim e para eles também. Bem mais fácil. Mas, de qualquer forma, eu mesmo trabalho numa empresa aqui de Friburgo, que eu trabalhei durante 2 anos da pandemia em home office. Mas eu mesmo pedi para voltar, porque eu estava sentindo falta do contato. Convívio social. É bom também, mas você fica só no escritório. Sim, com certeza. É mais legal. Agora, o Marcos, já sabendo do início da GEANF, vocês hoje têm o estatuto registrado direitinho. Temos sim. Vamos falar agora esses objetivos que o Paulo começou a dar uma pincelada. Vamos lá. Quais são os objetivos da associação? Até porque esse programa, uma das razões básicas, né, de apresentar para os nossos telespectadores que ainda não conhecem a GEANF, e certamente, eu acredito que entre eles tem algum gestor ambiental, algum familiar de gestor ambiental, e vai querer saber, poxa vida, mas que a GEANF, quais são os objetivos dela? O que ela pretende realmente? Então, a GEANF nasceu inicialmente como uma associação, uma entidade de classe, né, assim por dizer, como bem Paulo pontuou, ela reunindo os profissionais e reunindo justamente esses cidadãos que têm interesse nesse tema, né, que trabalham nesse tema. Então, inicialmente a gente pontuou, vem trabalhando justamente com quem tem essa formação de gestão ambiental, né? Hoje nós temos o tecnólogo, né, e o bacharel em gestão ambiental. Então, ela inicialmente foi pensada como uma associação para ser justamente discutir os interesses da classe, né? Claro que a gente trabalha, o tema principal é meio ambiente, né? Então, ela estende as atribuições justamente nessa análise, nessa pesquisa da situação ambiental na cidade, né? Justamente focando, como ele falou muito bem, os cursos. Então, a gente tem projetos aí para oferecer cursos na área ambiental, de educação ambiental, cursos também da formação técnica, né, profissional. Então, são as ideias da GEANF, e também a proteção do meio ambiente como um todo, né? Nova Friburgo hoje carece de entidades que têm esse olhar técnico, né? Não só no aspecto ambiental, mas socioambiental, econômico, né? Então, a ideia da GEANF foi justamente ser mais uma entidade nesse aspecto, que venha discutir o meio ambiente, mas de forma técnica, especializada, né? Sugerindo ações, tanto para o poder público, tanto para as empresas mesmo, o setor privado, né? O que podemos melhorar, como cidade, né? Então, foi pensado muito nisso. Friburgo é uma cidade que tem uma vocação para o ecoturismo muito grande, né? E a GEANF ela vem a contribuir com isso também, né? Com os pontos que poderiam ser trabalhados, esse ecoturismo, essa acessibilidade, né? Esse acesso, né, aos pontos de meio ambiente, mata, né? Então, assim, a gente pensou muito nisso também, né? Tem pensado muito nisso, discutido muito isso, né? A gente recebe hoje um público na cidade, o público está interessado em ver as belezas naturais, em ver o que Friburgo tem a oferecer. Isso, como todo, a gente até conversou esses dias, né, numa reunião que nós tivemos aí, que é uma indústria limpa, né? É uma indústria que está aí e a gente tem que saber como trabalhar isso. Você e o Paulo deram muita ênfase em Nova Friburgo. Nós temos hoje um dos principais parques ambientais do estado do Rio, que é o Três Picos, né? Que engloba Friburgo, Teresópolis, Guapimirim, Cachoeiras e Silva Jardim. Vocês estão focados muito em Friburgo ou vocês pretendem, digamos, uma pessoa, por exemplo, de Teresópolis se interessar, ou, por exemplo, de Cachoeiras? Eu estou dando um exemplo do Três Picos, né? Mas tem outros aqui na região, né? Vocês estão abertos a outras, associados de outras, de fora de Friburgo, ou uma associação exclusivamente friburguense? Modesto, a princípio a gente pensou em Nova Friburgo, mas depois a gente viu que tem a possibilidade de a gente agregar outros parceiros do entorno, que também faz parte do nosso meio ambiente aqui. Então, se você chamar a gente de Cachoeiras hoje recebe o maior
crédito de ICMS verde, sim. né? Então a gente tem que ter Cachoeira com a gente tem que ter Teresópolis com a gente, todas essas cidades, Macaé de Cima, que faz divisa com três cidades pelo menos, tem que estar junto com a gente para a gente poder manter isso tudo. Macaé de Cima é o berço, né, a nascente do rio Macaé, que são 130 quilômetros, que vai desaguar lá na cidade de Macaé. E abastece muita gente. Exatamente, Petrobras, aquele pessoal todo de petróleo em Macaé, depende tudo da água. Então a gente tem que estar de olho aqui, tomando conta disso tudo. Na hora que, por exemplo, um turista, né, ele entra numa trilha dessa, ele não olha se tem uma plaquinha escrito, tem que parar aqui que agora eu vou entrar em Teresópolis, né? É o mesmo caso da onça parda, né? Na hora que ela está caminhando pela trilha, ela falou, opa, não vou entrar em Friburgo não, né? Então, mais ou menos por aí, né? Agora, hoje está na moda, né? Eu vi que vocês também estão usando esses 3 termos. Isso aí, eu mesmo faço parte de uma entidade que ela faz parte do nosso norte, né? E tem muita gente que não entende bem essas palavras, né? Então, é bom que você explique. Vocês usam 3 palavras, eu estou falando, elas estão hoje aí digamos, são palavras usadas, né, por entidades, associações, que são missão, visão e valores. Vamos falar sobre essas 3 palavras, o que vocês entendem, por que vocês estão trabalhando com essas 3 palavras que eu estou falando. São palavras que hoje são muito usadas, eu faço membro dessa entidade, lá nós entendemos o que ela significa. Então fala para as pessoas o que a pessoa vai pegar um release de você e falar, mas o que é isso? Explicar melhor. Sim, justamente é um tripé, né, que é um bem pontuado, modesto, que é utilizado nas mais variadas organizações para apresentar essas organizações. No caso da GEANF, é uma apresentação que a gente tem da entidade, né, sobre a missão, qual é a missão, o que então, ela propõe. Por parte, né? Missão, fala da missão. Isso. Então, a missão, vamos falar da GEANF, né, especificamente. A missão da GEANF justamente tem essa proposta de ser uma associação que tanto trabalha a área ambiental, né, então ela tem esse objetivo, quanto a área técnica, né, profissional. Então, tem alguns valores que a gente define muito bem sobre isso, mas é justamente nesse aspecto ambiental. Então, não ser só uma associação técnica, especificamente, de profissionais, né? Mas ela também tem uma preocupação com o meio ambiente. Então, a missão da GEANF, resumidamente, é ter essa preocupação ambiental, essa preocupação como um todo, né? Então, uma das nossas missões é justamente essa, e deixar um legado. Né? Ambiental e técnica. Ambiental e técnica, exatamente. Vamos agora falar da visão. O que vocês chamam de visão? Então, a visão, ela entra muito nessa linha dos objetivos da entidade, né? Então, ela da área dos projetos da entidade. Então, qual que é a visão da GEANF, né? O que ela propõe em termos de ações, né? Então, a GEANF hoje ela tem já alguns projetos em curso, tanto na área de educação ambiental, como na área de gestão para empresas, né? E para o profissional também, como ele falou, acho que discutiu aqui antes, né, a parte técnica, que é justamente levar isso a não ser só um projeto, né, mas ser colocado isso para os demais associados, para a demais sociedade como um todo, né? Se o Paulo tiver alguma coisa para complementar, mas acho que é muito nessa linha, né, Paulo? A ideia que a gente discutiu bastante é a educação ambiental nas escolas, porque a gente começando lá de baixo, a gente vai formando uma pessoa com novos meios de você tratar o meio ambiente, tratar as pessoas. Então, é a diferença que a gente pode acrescentar na educação. Então, isso é um dos pontos principais que a gente também quer desenvolver, e os cursos que a gente vai poder trazer para outras pessoas que estão no nosso grupo para ser desenvolvido ainda mais. Agora vamos falar do terceiro vértice, né, que são os valores. Perfeito. Então, os valores para a GEANF, né, são justamente aquilo que a gente não abre mão, né? São os valores, fazendo até um paralelo, né,
com o cidadão, né? Todo mundo tem seus valores, né? Seus princípios. Então, para a associação, e no caso da GENF especificamente, são justamente aqueles termos que a associação ela não abre mão. São inegociáveis. Né? São inegociáveis, exatamente. A defesa do meio ambiente, por exemplo, é um dos nossos valores, né? A defesa do profissional, do gestor ambiental, da categoria, né? A gente fala que também a associação é uma entidade de classe também, faz parte dos nossos valores, né? Então, é a luta nesse sentido, né? Dos valores, dos princípios que justamente a associação tem, né? Você fala em entidade de classe, mas a gente não confunda com sindicato, que não tem nada a ver, né? Exatamente. Eu não tenho nada contra os sindicatos que são sérios, né? Porque o Brasil está cheio de sindicatos o termo, né? Não sei nem se as pessoas sabem mais o que é, chamados pelegos, né? Ou oportunistas de plantão, né? Que muitos anos viveram aí desse imposto sindical, que lamentavelmente vai voltar. Eu espero que não. Eu espero que a Câmara dos Deputados e o Senado não cometa essa insensatez de ir na conversa fiada dessas pessoas que viviam na mamata do imposto sindical, tirando um dia do trabalhador para não fazer droga nenhuma. O sindicato, por exemplo, tem que acabar com a unicidade sindical. Deixa os sindicatos competirem. Aquele que apresentar melhor trabalho, ele vai ter associado. Como uma associação, se vocês não conseguirem corresponder, vocês não vão ter associado. Qualquer associação só vai à frente se prestar aquilo que se propõe. Senão ninguém vai perder tempo. Vai ficar reunido com vocês, aí vamos ver outra coisa melhor, né? E, Modesto, é até bom falar sobre isso. O trabalho da associação, da diretoria como um todo, ele é todo voluntário, né? Então, a gente acredita muito nisso, e aí já tomando até gancho desses valores, né? É um trabalho voluntário, a gente não é remunerado, e é justamente esse sonho, esse objetivo, né? Que a gente tem aí, entendeu? Então, é muito nessa... Né, Paulo? Eu diria até porque a gente gosta muito de Nova Friburgo. Esse é um perfil que, de repente, é mais um plus que a gente tem, porque todo mundo que está ligado aqui, pelo menos até então, todos somos ligados muito mais a Nova Friburgo. Eu até estava falando antes do programa, né, falei o nome de Heródoto de Mello, ele dizia que ele tinha um profundo amor por Nova Friburgo. E é isso que nos move, né? Isso tem que mover assim. Marconinho, quantos minutos nós temos de programa que houve essa parada? Eu me perdi. 22? Podemos ir para o intervalo? Vamos para o intervalo, voltamos já daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação.
serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando hoje com a Cianf, né? Que é essa associação que está formalmente em atividade a partir desse ano e que a gente, como eu disse, esperamos que ela faça parte um dia dessa nova Fribur que deu certo e vem dando certo, porque o que ela, pelo menos nesses primeiros 20 minutos de entrevista, nota-se que a motivação da sua criação é muito nobre e que interessa a nova Fribur. Agora, Paulo, quando a gente fala meio ambiente, né? O meio ambiente é vasto, né? Tem tantos viés, né? Vocês têm mais ou menos definido as áreas que vocês pretendem atuar? Porque se falar em meio ambiente, o avião andando a 30 mil pés está interferindo no meio ambiente, né? Mas eu acho que eles não estão pretendendo lá em cima tão longe não, né? Não, Modesto, a gente está querendo botar o pezinho no chão e começar com tranquilidade. Meio ambiente, você abriu a porta de casa para sair, seu meio ambiente já está Na verdade, ele está na sua cama na hora que você levanta, está dormindo. Mas para ilustrar melhor, você botou o pé para fora, qualquer coisa é meio ambiente. Né? Então, aqui na cidade, a gente tem a possibilidade de morar numa cidade que é um parque. A gente mora dentro desse parque, né? A cidade está dentro desse parque, é verde no entorno, como o nosso ex-prefeito sempre falou, né? A doutora Alda defendia que nós vivemos na cidade-parque. Cidade-parque. Então, a ideia nossa é exatamente trabalhar coisas no caso de água, que é uma vertente importante, o esgoto, tratamento de esgoto, o ar, o meio ambiente de uma forma que a gente está acompanhando visivelmente, né? Então a gente pode sair na rua aqui e ver alguma coisa errada e chegar e ver um desmatamento, você entrar, tentar falar com a prefeitura para ver se tem alguém que possa ver o que está acontecendo. O Estado que também tem um 0800 que você pode acessar aí. Então, a ideia da gente é exatamente fazer essa divulgação de você estar presente e ter outras pessoas que podem estar olhando para que a cidade não caia numa coisa de ruim, de ser ruim, ser uma cidade boa para todo mundo. Então, a gente tem a intenção de trabalhar para todo mundo, mas com o viés sempre do meio ambiente, de água, de ar, de trânsito. São tudo isso que a gente pode fazer e que a gente está vivendo esse momento. A gente tem que analisar que na Nova Friburgo nós somos privilegiados, por exemplo, na água. Nós somos um dos poucos municípios do estado do Rio, nem vou dizer do Brasil, que nós consumimos a água que nós geramos no município. Né? Isso é um privilégio. Então a gente tem que pode cuidar melhor da qualidade da nossa água, né? Isso é um privilégio, né? Porque nós estávamos falando há pouco do pessoal lá de Macaé, tem que tomar água, que se a gente fizer bagunça na cabeceira do rio, eles estão arrebentados lá, né? Nós que podemos cuidar, né? Eu sei que você é cuidadoso nisso, nós já fizemos, inclusive, programas aí, mostrando que tem esgoto ainda não tratado, né? Continua tendo ainda, né? Eu reconheço que a gente caminhou bastante, mas ainda tem, né? Você falou esse negócio de Macaé. A gente foi fazer uma palestra em Macaé, uma época que o pessoal lá, a gente falou que aqui o Rio Macaé, a gente vê o fundo do rio. E lá eles não conseguem mais ver porque a poluição vai chegando e vai... Então eles não têm essa visão que a gente tem da água cristalina aqui em Friburgo. A gente tem essa possibilidade dentro da cidade, dentro do nosso território hoje, praticamente a gente está com essa possibilidade de ver o fundo do rio, né? O leito lá arenoso você vê com tranquilidade. Então essa é a possibilidade que a gente quer que outras pessoas possam estar acompanhando. Isso que vamos dizer, uma meta que a gente pode perseguir. Por sinal, o início do Macaé
Eu acho que o nome é Verdun, é o lugar, né? Eu acho que é. Eu não tenho certeza. Eu descobri isso. Sabe quando eu descobri? Quando o período dos anos 80, que eu passei na prefeitura 1 ano e meio cuidando das estradas vicinais, e lá tinha uma estrada que passava no Hotel São João, Fazenda São João, que não existe mais, e ir para lá. Aí eu tive a curiosidade de ir com a Toyota, indo. Aí descobri uma pessoa que morava lá, meio tipo um eremita da vida, né? Ele me levou lá no início do Rio Macaé. A estrada já não dava mais, passamos por uma pinguela. Eu acho que o nome é Verdun. Acho que é Verdun. Ou Verdun, um negócio assim, é Verdun. Eu sei que ali, se você subir, você sobe a serra, você vê a cachoeira lá do outro lado. Isso. E ali tem exatamente a divisa de Cachoeira e Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, é. E aí, exatamente no final dessa fazenda que você teve, que é a Verdun, É Verdun, então. você tem os 3 municípios ali em cima. Isso, é mais ou menos um entroncamento, né? Isso. Agora, Marco, de um modo geral, qualquer entidade associativa procura atrair a participação de novos sócios, claro, né? Por isso que... Mas muitos limitam o número de sócios, né? Isso aí... Vou te dar um bom exemplo de... Hoje é menos comum, mas no passado, os clubes sociais eram entidades associativas, né? E eles se limitavam o número porque, a partir de certo número, em vez de ser útil, passa a arranjar confusão. Eu participo de uma entidade associativa que a gente limita o número, porque a partir de certo número vai arranjar confusão. Como é que vocês estão pensando em fazer isso? Vocês estão na teoria do quanto mais melhor, ou vocês têm critérios bem definidos para ser sócio da AGEANF? Porque senão, por exemplo, como ele disse, botei o pé na rua ali, eu estou lidando no meio ambiente, eu quero ser sócio da AGEANF. E aí, como é que fica? Então, a AGEANF hoje ela tem uns critérios bem definidos para a pessoa se associar. Tá? A gente solicita uma certa documentação, que é o currículo e mais uns outros, uma ficha de associação. Então, a gente tem passa-se inicialmente por um filtro, né? E depois pela aprovação da diretoria também. Então, esse associado, claro que está aberto, né, a todos e qualquer interessado, mas ele tem que ter os requisitos mínimos ali para ser associado, né? Tem que ter esse comprometimento justamente com o tema ambiental. Então, assim, a gente tem alguns critérios definidos, né, inclusive por estatuto, sobre essa pessoa, esse interessado, que deseja fazer parte da AGEANF. Tá? Ou seja, ele tem que ter alguma ligação comprovada com a questão ambiental. Tipo, no currículo dele ele tem que ter um curso técnico, um curso qualquer, ou tem que ter uma participação efetiva em ações relativas ao meio ambiente. Quer dizer, não basta ele fotografar a água do esgoto saindo in natura para ser sócio. Eu estou brincando com você, que você sabe, eu sei que você faz isso. Mas eu sei que você trabalha há muito tempo nessa área, né? Tem que ter um pouco mais do que isso, né? Com certeza. Porque a gente tem essa preocupação de ser justamente pela qualidade técnica da associação, né? Então, justamente, a gente tem recebido, a gente abriu recentemente, promoveu, na verdade, uma campanha de filiação, e a gente tem recebido ali vários interessados. Então, a gente disponibiliza a ficha e passa pela essa avaliação dos demais associados, né? Então, a gente definiu isso em estatuto justamente para ser justamente aquela pessoa que tem um compromisso, né, com essa área, com essa área ambiental. Então, assim, além da formação, claro, né, mas também o compromisso com o meio ambiente. Então, esse é um dos nossos objetivos bem definidos no estatuto. Paulo, vocês estão conseguindo arregimentar um número já razoável? Você já tem hoje já um número, digamos, interessante? Ou ainda, por exemplo, é você, o Marcos e mais um? Como é que está isso? Não, a gente não é tanto mais melhor, não, né? A gente quer um pouco de qualidade e um pouco de história também, para a gente saber que a pessoa está realmente interessada em contribuir, né? Eu acho que a contribuição, a participação é extremamente importante nesse momento que a gente está, vamos dizer, no início,
Mas são um início com tranquilidade, né? Já tem um certo número de associados com que a gente viu que tem uma possibilidade da gente fazer trabalhos, poder fazer estudo, poder trazer curso. Cada um dentro da sua fatia, ele pode trazer e agregar. Então, essa é a possibilidade, é a ideia que a gente está tendo de aumentar o número de associados. Isso aí é que é o que vai reger daí para frente, e o principal é gostar de Friburgo também, que eu acho que é uma pegada boa que a gente pode levar. Marcos, imagina que ali do outro lado da telinha tem alguém assistindo nosso programa agora. Ele falou assim, puxa vida, eu tenho formação técnica nessa área, mas por que buscar a GEANF? Ele pode perguntar. E o que você responderia para ele? Eu responderia que a GEANF é o espaço que justamente ele tem hoje para, primeiro, trabalhar suas ideias, contribuir, como foi discutido aqui, com a parte ambiental, né? E justamente fazer também um network, né? Então tem outros profissionais aqui, como foi Paulo muito bem elencou, nós temos outros profissionais da GEANF, de gabarito, pessoas que a gente aprende muito. Então, hoje, numa reunião da GEANF, a gente está, tanto os assuntos são discutidos, é tão enriquecedor para todos nós, que a gente sai o mesmo, né? Então, eu convido a essa pessoa, a esse telespectador que tem interesse, que esteja desejoso de fazer parte da associação, vai ser muito bem recebido por todos nós lá. Mas você sabe que não é coisa do brasileiro, é coisa do ser humano, né? Ele falou, tá bom. Ele me convenceu com suas palavras, mas aí vem aquela pergunta comum, né, que a gente ouve. O que eu vou ganhar com isso? Que benefício eu terei? Você já falou do network, mas que outros benefícios você acha que a pessoa pode estar achando do outro lado que terá e que não terá na associação, por exemplo? Os benefícios são alguns, mas a gente pode pontuar aqui justamente a questão dessa qualificação, né? Então, a gente está promovendo, junto aos associados, curso de qualificação técnica, né? O network também foi bem discutido. E, na verdade, né, dos propósitos da associação não só pensar em nós, né, mas pensar no coletivo, pensar na cidade como um todo, pensar justamente nessa área de construção de um ambiente mais saudável, mais equilibrado. Então, a gente tem pensado justamente sobre isso, da associação ser esse espaço de discussão de ideias e justamente essa pessoa está lá contribuindo também e também recebendo, né? Então, isso é uma das ideias da GEANF. E um outro detalhe importante, né? Aí já falando da parte econômica, que a gente não cobra mensalidade de sócios. Isso é importante. A gente cobra uma anuidade, eu falo que até que é simbólica, né? A gente fala que é simbólica. Então, assim, é mais um trabalho voluntário de quem gosta da área, quem gosta do tema, e como foi discutido aqui, falado aqui, quem gosta de Nova Friburgo, né? Então, esse é o nosso trabalho, né? Agora ele está bom, ele se convenceu, legal, gostei. E agora, o que eu faço para me associar? Como é que ele entra em contato? Como é que ele faz? Como é que ele procura vocês? Se entrar, por exemplo, se entrou lá no Google e vai achar vocês? Então, nós temos hoje várias páginas nas redes sociais aí. Então, nas principais redes sociais nós estamos lá representados. Temos nosso site também. E se colocar lá GEANF Nova Friburgo, você vai encontrar lá o nosso e-mail, nosso telefone, e a gente direciona ali, né, para essa pessoa, para quem estiver interessado, a ficha de associação, explica ali o que é melhor, né, o que ele precisa para estar associando. Então, é só procurar lá que vai nos encontrar e a gente terá o maior prazer de estar informando e orientando essa pessoa aí como se tornar sócio, um associado da GEANF. O Paulo, a gente sabe que vocês, o gestor ambiental, você mesmo diz, sai de casa, a gente dá de cara. A gestão ambiental tem a parte técnica, né? Você hoje, por exemplo, vai fazer, tem muito tipo de atividade que você, para desenvolver, por exemplo, hoje você vai desenvolver
loteamento que seja, né? Você tem a parte ambiental envolvida, você tem a parte ambiental envolvida em qualquer projeto que se pense na cidade, né? Aí você tem que lidar com o poder público. Vocês já imaginam como é que vocês vão lidar com o poder público? Vocês já lidaram? Vocês têm... Como é que vocês fazem? Bom, Modesto, o poder público sempre é uma coisa que a gente nunca está preparado. Nunca está preparado, porque sempre tem uma vírgula que está fora do lugar, alguma coisa que não tá de acordo. Por exemplo, vai ter um concurso agora da prefeitura, certo? Uhum. Não tem nenhum gestor ambiental. Acredito que na prefeitura não tenha nenhum gestor ambiental. Então, são coisas que, por que não? Né? Eu acho que tem a possibilidade de ter, pelo menos, um gestor ambiental que vá ter uma cadeira para trabalhar na prefeitura. Né? É um cara que ele pega o problema e ele destrincha o problema dentro da visão do meio ambiente. Isso é o gestor ambiental trabalhando. Ele não vai lá para fazer só aquele arroz com feijão sempre. Ele vai pegar cada problema e vai destrinchar e focalizar e dar a solução. Essa é a visão que o gestor ambiental tem. Então, são coisas que eu acho que deveria, na prefeitura, por exemplo, deveria ter, até mais do que um. Mas, pelo menos, para não ficar feio, a gente colocar um gestor ambiental nesse concurso poderia acontecer. Isso é uma possibilidade. Agora, tem outras coisas diversas que a gente tem, por exemplo, como você falou da filmagem do esgoto saindo, a gente mandar e ninguém fazer nada e você saber que nunca foi feito nada e continua o esgoto saindo e não acontece nada. O que me causa espécie nessa coisa toda é que a Prefeitura de Nova Friburgo, assim como inúmeras prefeituras, tem uma secretaria chamada do Meio Ambiente, não é? Se ela tem a Secretaria do Meio Ambiente, imagina-se que ela tem que ter pessoas qualificadas em gestão ambiental, né? É o que eu imagino, né? É você ter uma fábrica de produtos alimentícios, aí não tem alguém que tenha formação em engenharia de alimentos, coisas desse gênero, né? Me causa espécie, né? Será que ele já tem gente lá sobrando na Secretaria do Meio Ambiente que o concurso não está prevendo porque já tem? Eu não sei, eu nunca ouvi falar, né? Você já ouviu? Não, mas é aquela história, Modesto. Aqui na nossa prefeitura tem muitos profissionais, mas é a questão de você estar tentando melhorar cada dia mais. Então, um problema que de repente demora dias, a gente tentar diminuir esse problema para melhorar para todo mundo. Essa é a ideia. Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem muito trabalho aqui em Friburgo, muita coisa, muito trabalho. Só que tem que ter mais profissionais. Então, a ideia de uma Secretaria de Meio Ambiente é dar conforto e agilidade para você fazer um condomínio, fazer uma obra, tudo isso passa pela Secretaria de Meio Ambiente. Não sei se você quer responder, se pode. A AGEANF tem algum só associado que é da prefeitura? Não. Não tem, né? Não. A gente também não pode, de repente, falar... Não, eu não estou nem perguntando em tom crítico, não. Estou perguntando se tem. Não, se propor isso, mas é aquela história. A gente está começando e está, através do seu programa até, quem sabe que não vai aparecer. Quem estimula alguém, né? Exatamente. Você trabalha na Câmara Municipal. A Câmara Municipal é responsável por aprovar projetos que têm implicação com o meio ambiente à vontade, né? Eu também não sei se a Câmara Municipal tem, por exemplo, uma assessoria técnica para auxiliar os vereadores na parte de gestão ambiental. Você sabe se tem? Você não é, porque você pode até dar palpitaco, mas você não é um assessor ambiental lá. Lá você trabalha como técnico contábil, né? Isso. Hoje eu estou responsável como diretor, né, de contabilidade da Câmara, mas a Câmara existe. Primeiro, assim, a Comissão de Meio Ambiente, tem uma comissão lá de meio ambiente. Isso, eu sei que tem. Por isso que eu estou falando. O motivo a mais para ter, né? Então, justamente todos esses temas passam por lá, pela essa comissão, e
Tem uma comissão hoje, na presidência do vereador Max Bill, que é a Câmara Verde. É um projeto que foi instituído lá na Câmara, que é justamente discutir a sustentabilidade dentro do espaço da Câmara. Tá? Então, um dos primeiros atos aí mesmo que essa comissão já sugeriu, ali os servidores, aos profissionais que atuam na Câmara, foi a redução ali do copo descartável, né? Então, substituir ele pela sua caneca. E a comissão hoje está bem atuante, ela está bem formalizada, né? Com vários servidores ali discutindo esse tema, a sustentabilidade, que é um tema para todos nós, né? Não é um tema exclusivo de um profissional ou de uma determinada entidade, mas é um tema que é um tema comum a todos nós, né? É porque a gente não adianta falar só em meio ambiente, a gente tem que fazer o meio ambiente, né? A verdade é essa. E eu acredito que você, por exemplo, Paulo, você está falando muito dessa parte, digamos, da gestão ambiental. A parte de gestão ambiental, querendo ou não, eu não sei como é que vocês estão lidando com isso, mas, infelizmente, a gente vê muita agressão ao meio ambiente, né? Vocês têm, digamos, lá dentro da associação, já algum esquema, por exemplo, para combater? Por exemplo, a gente sabe que agora, esse dia choveu, mas nós já estávamos já vivendo as costumeiras queimadas de agosto, né? Setembro, né? E sabe-se muito bem que a maior parte são frutos da ação humana, né? Eu, por exemplo, eu caminho ali pela antiga linha, né? Às vezes vou lá até Muri, às vezes quando eu estou vindo lá, eu já mesmo denunciei 2 vezes para a prefeitura, né? Não sei se adiantou, mas eu estou ouvindo serra, né? Motosserra lá no meio do mato. Vocês têm esse viés também de ficar... Você está falando, mas eu sei que você faz isso, nós já fizemos programas sobre isso, ainda nós temos, apesar de reconhecer que os nossos rios melhoraram, né? Isso aí, a própria natureza está falando isso. Certo. Na hora que você passa, você vê garças andando por aí, olha cardume já dentro do rio, é sinal que... Consegue enxergar o fundo. Consegue enxergar o fundo, mas ainda não está, eu diria que a Água de Nova Friburgo ainda não está cumprindo a obrigação que ela faz. Quando ela cobra a nossa conta, ela cobra 100% de tratamento, isso ela não dá. Vocês têm essa preocupação desse viés também de ficar aí usando os meios de comunicação ou fazer contato direto? Olha, nós já tem tipo o seguinte, um papel timbrado da Geanf, Águas de Nova Friburgo, ali na Duas de Caxias tem esgoto in natura descendo. Vocês têm esse comportamento? Isso é uma missão, digamos, entre aspas, uma missão de vocês, ficar cobrando a quem de direito atitudes em defesa do meio ambiente? Eu imagino, Modesto, que a possibilidade da gente criar algum organismo para fazer esse tipo de denúncia ou até uma parceria, porque não adianta só você bater, né? Não, tem que ajudar. Tem que ajudar. Então, a ideia é ajudar e a gente vai criar algum mecanismo para a gente poder estar colaborando com a Águas de Nova Friburgo, com a Energisa, com as concessionárias, até com as indústrias que a gente provavelmente vai passar algum dia, vai ver alguma coisa acontecendo, que a gente vai poder chegar e falar, está acontecendo isso aqui na sua empresa que não está legal. Outro dia eu passei aqui na Roberto Silveira, na Hans Geyser, e tinha aqueles postezinhos onde o gás passava, pintado de amarelo, dizendo que aqui é onde a rota da tubulação de gás, jogada no chão num canto. Quer dizer, tiraram de algum lugar, que não sei de onde é que tiraram, e aí? Você vai falar com quem que o gás... Então, eu mandei para um amigo, ele, o pessoal está começando a fazer voltar com esse movimento de acertar esses palitos que são distribuídos no caminho do gás. Então, isso aí é um negócio interessante para você revitalizar e botar consciência no pessoal que não pode cair, quebrar, bateu e jogou no chão, escondeu. Não pode ser assim. Então... eu penso que a denúncia é válida, mas se você sabe quem é o autor,
é mais válido ainda você conversar com o autor, porque muitas vezes ele desconhece. Muitas vezes, por exemplo, o prefeito ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós agora mesmo tivemos um episódio lamentável aí numa creche e eu já estou vendo aí uns idiotas querendo politizar o fato. Mas, por exemplo, de repente a Nova Friburgo tem um local que ela não sabe que a tubulação rompeu e o esgoto está in natura. Então eu penso que existe esse lado também de é importante, né? Que a gente faça. Eu, por exemplo, aqui no programa eu falo onde escrevo, mas eu tenho o hábito de ligar. Olha, eu estou vendo isso assim, assim. Você tem como resolver? Ah, não tem? Não pode? Não quer? Aí eu meto a mamona. Mas vocês têm esse lado. Agora, tem uma coisa, a gente sabe, você chegou a falar um pouco em educação, Marcos. Vamos ver o que você vai me falar sobre isso. A gente reclama muito, nós temos muitas mazelas e elas começam pela falta de, quando eu falo falta de educação, não é dizer que a pessoa é mal educada, né? Falta de conhecimento mesmo. Vocês têm no planejamento de vocês, por exemplo, fazer ações, digamos, nessa parte educativa, voltada para escolas, universidades, por exemplo, até também para a indústria, você está falando de uma indústria poluente às vezes. Vocês têm algum viés, pretendem trabalhar nesse sentido também? Sim, inclusive nós já estamos construindo algumas parcerias com algumas universidades de Nova Friburgo. Tá? A gente entende que a educação ela é transformadora, né? Então, a pessoa quando ela tem conhecimento, adquire esse conhecimento e entende a importância de se preservar esse ambiente para a sua qualidade de vida, porque quando a gente fala de meio ambiente, justamente a gente está falando também da qualidade de vida, né? Ter um ar puro, ter um ambiente mais saudável, né? Ruas mais limpas. Então, isso tudo passa pela educação. Tá? Toda essa transformação, ela passa inicialmente pela educação. Então, a gente tem, sim, projetos junto a escolas, né, de educação ambiental, que a gente verifica também que muitos profissionais, muitas instituições mesmo, elas não têm aquela pessoa capacitada, que entende do tema, como o Paulo, por exemplo, que é um grande profissional aqui, que entende do assunto. Então, a gente fazendo essas parcerias, vai levar esse profissional lá para dar essa palestra. Por exemplo, se for o Dia da Água, né, tem aí uma proposta de discutir esse assunto, né, Dia da Árvore, e outros, né, dias temáticos, né, que justamente a gente tem esse projeto de trazer ou palestra, ou discussões, mesa redonda. Então a gente tem todo um trabalho focado também nisso, né, projetos focados nisso também. Inicialmente agora a gente já estão sendo construídas algumas parcerias com algumas universidades de Friburgo, para justamente trazer esse tema aos estudantes, aos demais interessados. Tá? Então tem esse projeto sim, e é um dos grandes objetivos aí da associação. E porque eu considero que se a gente não... É um dos grandes problemas do nosso país, a gente sabe muito bem. Eu tenho um amigo que ele estava aborrecido esse dia, ele estava aborrecido de vergonha, porque ele saiu de casa com um neto de 6, 7 anos, e saiu tomando uma água mineral, tomou e jogou a garrafa pela janela. O neto falou: ô vô, você joga a garrafa pela janela não, a professora falou que isso aí é falta de educação. Ele falou que ele olhou para a cara do neto, deu vontade de falar assim, dá um cascudo nesse moleque, mas parou o carro na frente, voltou, ele estava no bairro dele, ele voltou lá, pegou lá e disse: desculpe, o vô fez errado. Então, eu acredito muito que a educação da juventude é uma saída. Eu não vejo isso sendo muito feito, não. Você vê o trânsito mesmo, nosso trânsito é uma bagunça e você não sabe, né? Começa pela própria família, que muitas vezes o pai, como esse avô, como é que um pai que avança o sinal vai cobrar do filho depois para não avançar, né? Eu acho, Modesto, que a informação é o que a gente está precisando passar. Então, através da escola, é um momento que a gente pode começar a mudar essa ideia de se a pessoa não ter o conhecimento de não jogar a garrafa na rua, não jogar lixo na rua. O caminhão do lixo vai passar tantas horas e você botar o lixo ali na rua, próximo da hora do caminhão passar.
Então, são coisas muito pequenas que a gente tem condição de fazer com que a população, de um modo geral, comece a ver de um outro modo. Você quer ver uma coisa? Eu comecei a fazer esses tempos agora. Tem um amigo meu que a filha dele, eu não sei, ela trabalha na área ambiental numa empresa do Rio. E ela foi me visitar, aí viu minha esposa jogando no lixo uma cartela de remédio. Ela falou comigo, vocês sabiam que tem farmácia que hoje recolhe, que se você botar isso no lixo doméstico, isso aí demora não sei o quê, e tem farmácia que recolhe? Eu falei, tem sim, aqui em Friburgo, por exemplo, tem 2 farmácias, eu vou falar o nome delas porque não convém. Mas elas recolhem, aí nós começamos, eu acho que nós somos 70 anos, né? Então nós começamos agora a juntar cartelinha e caixinha de remédio, que a pessoa na minha idade, o que mais faz é tomar remédio. E é uma coisa que a gente aprende. Não tem idade para aprender, né? Então a gente aprende sempre. Eu acho que parte por aí, que, por exemplo, a Águas de Nova Friburgo, ali na avenida, recolhe o óleo de cozinha. Olha, Mas isso precisa ser divulgado. tem que ser divulgado, Porque eu fui lá uma vez, porque estava transferindo uma conta de água, e aí que eu falei, olha só, não sabia. Então são coisas que é interessante, aqui no centro da cidade. E todo mundo sabe o quão pernicioso é para o meio ambiente o óleo descarregado. Aquele famoso óleo que você bota na descarga do banheiro, né? Que muita gente lamentável faz. Nós estamos chegando nos últimos 5 minutos, Marcos. Eu vou fazer um exercício de futurologia, né? Até um pouco assim, de maneira bem responsável, né? Você acredita que a GENF veio para ficar? Ou será que é um sonho de uma noite de verão? O que você pode me dizer? Eu acredito que sim, porque o tema da GEANF, né, aliás, como foi o tema que foi discutido aqui hoje nesse programa, é um tema que envolve todos nós, né, que é o meio ambiente. Então, quando a gente fala justamente do meio ambiente, não tem como a gente ficar fora dessa discussão. Então, hoje a GEANF é uma entidade que veio justamente com essa visão de valorizar, proteger e discutir, além de tudo, o meio ambiente. Então, é um tema de suma importância para todos nós e a associação ela vem de encontro a todos esses objetivos aí. Paulo, nós estamos encerrando então nos últimos 2, 3 minutos. Certamente não será eu que estarei mais aqui, nem sei se será você, mas você acredita que alguém um dia pode imitar o Modesto e falar assim, puxa vida, hoje vamos conversar com a GEANF, essa associação que faz parte da Nova Friburgo que deu certo? Eu tenho certeza, porque todos que estão na GEANF até agora que eu conheci, são pessoas que gostam de Friburgo, gostam do meio ambiente, gostam de viver bem, gostam de ter a família com tranquilidade. Então é isso que a gente está pensando para uma Friburgo lá na frente. É com tranquilidade, é com meio ambiente organizado, coleta de lixo bacana, água tratada, esgoto recolhido e luz de um jeito que você não vai ter problema nunca. Tá. Bem, estamos chegando ao final, chegamos no minuto 59. Marconinho, obrigado, tá na hora, né? Então, na hora que ele que manda na gente, né? Então tá na hora da gente ir embora. Marcos, Telinha, agradeço a sua vinda, prazer conhecê-lo, espero torço para que a GEANF esteja certa, que nós possamos conversar daqui a um futuro próximo, que vocês tenham mais, informações a trazer para nós, informações positivas. Telinha, para sua despedida. Obrigado a Modesto pelo espaço, a TV Zoom, os demais telespectadores, e a GEANF está à disposição de todos vocês. Paulo, também obrigado por ter vindo. Mais uma vez, obrigado a você, Modesto, obrigado à audiência aqui da TV Zoom, e estamos aí para a gente poder trabalhar junto e dedicar o momento que a gente está criando para Nova Friburgo.
Então nós estamos chegando ao final. Esse programa foi, a ideia foi apresentar essa nova associação a vocês, né, para quem não conhece, é uma entidade formalmente criada há poucos meses, tá? Mas ela trabalha em cima de um tema que muita gente ouve falar o meio ambiente e acha que é uma coisa distante, e não é. O Paulo deixou claro, na hora que nós colocamos o pé na rua, nós estamos interagindo com o meio ambiente. E como é horroroso, né? A gente vê quanto atentado se faz contra o meio ambiente. É lixo colocado fora do horário, entulho jogado em qualquer lugar, pessoas que descartam, né, como eu estava falando, a garrafinha, jogam pela porta do carro, ou seja, são agressões. Eu canso de falar, eu duvido que alguém chegue em casa e joga o lixo na sala de estar dele, duvido, né? Alguém sai da cozinha, chega lá, despeja um sacola de lixo na sua sala? Não faz isso. Eu, reportando aí o Dr. Heródoto, ele dizia, por exemplo, ele gostava de chamar a Praça Getúlio Vargas da sala de Nova Friburgo. Então, o meio ambiente é a nossa sala de visita, é a nossa sala. E todo mundo quer a sala bem tratada. Então, nós temos que olhar o meio ambiente, não de forma desleixada, como se não fosse indiferente à nossa vida. Não é. Tá? O nosso ar, a nossa água, tudo depende do meio ambiente bem cuidado. Eu não estou sendo daquele camarada, né, radical. A árvore não pode cair. A árvore cai. Tudo na vida morre e cai. Mas a gente tem que ter mais carinho com o meio ambiente, tá bom? Agradeço a vocês que ficaram na telinha comigo até agora, com o Marcos e com o Paulo. E temos certeza que foi um programa bem educativo, principalmente educativo, para mostrar que tem friburguenses preocupados em cuidar dessas belezas naturais, dessa cidade-parque que nós vivemos. Nós temos um privilégio de sermos hoje talvez um dos poucos locais onde nós temos uma Mata Atlântica ainda razoavelmente preservada, e a cada dia a gente fica surpreendido aí, né? Aparece uma onça parda aqui, um gato selvagem ali. Então isso é ótimo, né? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui com mais uma edição do Pensando no Nova Friburgo.